que a palavra que Deus separou para a nossa meditação, que Deus me despertou na madrugada de hoje, para que meditássemos no livro de Jeremias, no capítulo 18, o vaso do oleiro. Deus está nos alertando, Deus está nos dando a última chamada para que possamos despertar, para nos voltarmos para Ele. E o Senhor, Ele chama Jeremias. E olha que interessante. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Olha que interessante. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, olha a misericórdia do Senhor, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar. Aqui ele diz o inverso. Se fizer o mal diante dos meus olhos, o Senhor diz, aquela nação que ele queria abençoar, se fizer mal diante dos olhos do Senhor, ele diz, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Oh, meu Deus. E ele diz, mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. E aí até eles intentaram contra Jeremias, porque Jeremias estava alertando o povo ao arrependimento. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, chama Jeremias, de Jeremias, vamos ali, na casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. E quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele vê que o oleiro está fazendo um vaso, mas enquanto ele estava fazendo, aquele vaso se quebrou. E ele aproveita aquele barro e ele faz daquele barro um novo vaso. E o Senhor diz que assim é o seu povo
como barro nas suas mãos. Porque ele é quem tem o governo. Ele é quem tem o controle de todas as coisas. Ele sabe o que está passando agora no seu coração enquanto você está me ouvindo. Mas ouça a voz do Senhor, dê ouvidos à voz dele. Ele diz: arrependei-vos, melhorai os teus caminhos e as tuas ações. E ele disse que se numa nação ele tem um intento de destruí-la porque ela estava no pecado, não queria dar ouvidos à voz do Senhor. Mas se aquela nação se arrepender dos seus maus caminhos, ele não fará o mal que seria necessário fazer. Porque a gente tem que entender uma coisa: Deus, ele não quer fazer o mal ao seu povo. Mas o seu povo no pecado, ele leva o Senhor a permitir que o mal aconteça na vida daquela pessoa. E o amor de Deus, com certeza, continua o mesmo. E ele sofre, porque aquilo que ele fez, com tanto amor, sendo imagem e semelhança dele, se permite deixar de sê-lo. A pessoa que perde a identidade de filho de Deus. Eu achei muito interessante. Ontem eu assistindo o filme Gospel. E eu achei interessante quando um dos atores, ele pergunta ao ator principal. Ele diz assim: quem você é? E aí o ator diz: eu sou um professor de esporte. Ele disse: e se você não fosse professor de esporte? O que você seria? Ele disse: eu sou um esposo muito bom, um pai bom para os meus filhos. Ele disse: mas se você não tivesse a esposa e os filhos, quem é você? E ele disse muitas coisas. E ele continuou dizendo: mas se você não tivesse isso, não fosse isso, quem você seria? A última coisa que ele disse: eu sou cristão. Aí ele lembrou que ele é cristão. Então, quando Deus fica no final da fila, há um perigo muito grande de nos perdermos, de não encontrarmos com Ele. Nesse caminho que nós estamos, pode ser um caminho que leva para o engano. Não se deixe levar pelo mundo. Nós estamos na semana que vai iniciar o carnaval. Cuidado! Outro alerta. Hoje não era o dia de gravar, mas o Senhor disse que era para gravar. E era para entregar esta palavra. É para isto que serve este canal. É único e exclusivamente para falar aquilo que Deus quer que seja falado. Independente de gostar ou não de se ouvir. Independente de eu querer ou não falar. Tem palavras muito duras, difíceis de serem compreendidas e aceitas, mas eu tenho que falar. E esse alerta é muito importante. É por amor, vocês são amados do Altíssimo. Se ele não amasse, ele não ia me colocar para alertar você. O que você está fazendo de sua vida? Em qual lugar Deus está na sua vida? Você é filho de Deus? Você tem que lembrar disso. Eu sou filho de Deus? Ou sou simplesmente uma criatura, uma das coisas que o Senhor criou?
Eu não passo disso. Porque filho de Deus tem que reconhecê-lo como pai. Se você não reconhecer que o nosso Criador é o seu pai, que Jesus Cristo morreu, sangrou na cruz até a morte por você e por mim, se você não tiver essa consciência, você simplesmente não passa de uma criatura. Mas no momento que você reconhece a verdade das Escrituras Sagradas, o que realmente aconteceu, você deixa de ser uma simples criatura e passa a ser chamado filho de Deus. E isso faz toda a diferença em sua vida. Quem é você? Qual é a sua identidade? Onde o Senhor está? Qual o lugar que Ele está na sua vida? É num lugar de destaque? Como tem um louvor muito lindo de um jovem cantor, que ele diz assim: que sejas meu universo, que ao acordar seja o primeiro pensamento, ou seja prioridade. Ele é prioridade na sua vida? Quando você vai decidir fazer uma coisa, você lembra de perguntar a ele se ele faria aquilo, se ele estivesse no seu lugar? Ou se ele se agradaria de sua atitude? Ele é senhor da sua vida? Ou ele é apenas um servo seu? Porque tem gente que está misturando tudo, está confundindo tudo. Tem gente que prega um Deus que não é Deus. O Criador, ele coloca na posição de servo. Nós sabemos que o ministério maior de Jesus Cristo foi servir. Que a palavra ministério é serviço. Mas ele serviu porque quis servir, para obedecer o Pai. Mas ele não precisava de ficar na condição de servir. Foi puro amor. Foi o verdadeiro amor de Deus que fez com que Jesus saísse da glória onde estava com o Pai antes que o mundo existisse, para se tornar homem. Porque ele era 100% homem quando ele esteve aqui na terra. Apesar de ser 100% Deus. Porque ele estava com Deus quando tudo se fez. E ele não só se fez homem, como ele nos serviu. Serviu ao Pai, obedeceu ao plano do Pai, como também nos serviu quando ressuscitou pessoas como o filho da viúva de Naim, como a ressurreição de Lázaro, a cura da sogra de Pedro, a ressurreição da menina, filha de Jairo, a cura do servo daquele centurião. Ele limpou os leprosos, ele sarou, ele curou, ele purificou os leprosos. Ah, meu Deus, ele fez tantas coisas. Ele nos serviu multiplicando pães e peixes e alimentando uma multidão faminta, ávida de Deus e ávida de alimento também. Ah, ele fez tantos milagres. Ele nos serviu apesar de ser Deus. De estar com Deus, ele se fez homem e veio. Ele é o Cordeiro Santo. Ele não é um simples profeta, como muitos o retratam como um simples profeta. Não. Jesus Cristo é o Cordeiro Santo, é o Cordeiro de Deus, é o Messias prometido. Foi ele que pagou o preço dos nossos pecados para nos tirar da morte para a vida eterna.
E o Senhor, quando ele falou essa passagem, que nós somos o barro e que ele é o oleiro. Se o barro não estiver funcionando direitinho para se tornar um vaso útil nas mãos dele, ele quebra. E ele aproveita o barro e faz um novo vaso. Não queira ser quebrado. Não endureça o seu coração. Essa palavra é uma palavra de arrependimento de pecados. Abandone o pecado que hoje você é escravo dele. Pelo poder de Deus, peça o socorro de Deus para você ter forças de abandonar o pecado. Porque você não pode partir da terra levando esse pecado com você. Porque não entra. A porta é estreita que te leva para a vida eterna. Não entra pecado. Não entra o oba-oba do carnaval. Não entra. Pelo contrário, te impede de entrar na vida eterna. É sério o que eu estou alertando hoje. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Foi Ele que me chamou e que tocou no meu coração para esse alerta. Ele é maravilhoso. O louvor que Ele colocou no meu coração hoje pela manhã. Que Ele é mais doce que o mel. E que Ele é grande. Eu não estou assombrando você. Eu estou alertando você. Eu não estou querendo te colocar medo. Mas eu estou dizendo a você, alertando. Como atalaia. Eu tenho obrigação. Porque senão eu vou responder pelo seu sangue se você morrer no pecado. E pela sua morte eterna, eu iria responder se eu não gravasse estas palavras para você. Não é fácil. Não é fácil. Vocês não têm ideia da dificuldade que eu tenho de entregar esta mensagem. Mas é necessária. Essa palavra você precisa ouvir. E você não faça descaso dela. Você também, se Deus tocar no seu coração, você compartilhe essa palavra com outras pessoas que você sabe que precisa ouvir esta palavra. Mas você precisa levar a sério este alerta. Cuidado. Amanhã pode ser muito tarde. Até aqui.